Do desenvolvimento de x² mais 2 tudo elevado a 6 resulta um polinómio reduzido. Qual é o termo de grau 6 desse polinómio? Bom, queremos então descobrir qual é o termo de grau 6 que está no desenvolvimento deste binómio aqui. Bom, eu vou relembrar aqui uma forma muito importante para este tipo de pergunta, é a forma do termo geral no desenvolvimento do binómio. E antes de mostrar essa forma, vou até relembrar como é que desenvolvemos o próprio binómio, ok? Quando temos a mais b elevado a um n, reparem que eu aqui estou a generalizar, ok? Depois o nosso a no nosso exercício é o x², o b é o 2 e o n será o 6, ok? Bom, então desenvolvemos da seguinte forma. Vamos ter aqui um coeficiente binomial que é dado por uma combinação, ok? Que nós já conhecemos do triângulo de Pascal. Será então uma combinação de n 0 a 0, começamos aqui no 0, a elevado a n, b elevado a 0. A partir de agora vamos obter os outros termos, iterando aqui, portanto, acrescentando uma unidade a este valor que está aqui na parte inferior da combinação, diminuindo uma unidade ao expoente do a e aumentando uma unidade ao expoente do b. Ou seja, na prática fica muito fácil, fica n combinação 1 a 1, a elevado a n menos 1, b elevado a 1. Mais, e agora vou colocar aqui pontinhos, e vamos obter então aqui o último. O último será então n combinação n a n, a elevado a 0 porque vai ficar n menos n, b elevado a n. Okay? O b vai então b elevado a 0, b elevado a 1, b elevado a 2, até b elevado a n. Okay? Bom, agora, mais importante do que isto é nós conseguirmos perceber uma forma, que eu vou aqui escrever, vou-lhe chamar t, porque esta forma representa um termo qualquer neste desenvolvimento, vamos chamar forma do termo geral, por exemplo, e vou escrever aqui p mais 1 por uma razão muito simples, que eu vou agora explicar, ok? Atenção que estas formas estão explicadas com mais detalhe em explicamado.pt, é apenas um resumo rápido. Então reparem, se olharmos aqui para o segundo termo, conseguimos perceber que no segundo termo, isto vai acontecer em qualquer um, ok? No segundo termo, eu tenho aqui o meu n, aparece sempre em qualquer termo, né? Cá em cima, n, e depois no segundo termo tenho aqui um 1. No segundo termo tenho aqui um 1. Então no termo p mais 1, vou ter que ter aqui p, vou ter que ter menos uma unidade, ok? No segundo termo, este é o segundo termo, portanto este é o primeiro, este é o segundo, tenho aqui 1. Tenho menos uma unidade aqui neste local, não é? Então aqui coloco p, porque eu estou no termo de ordem p mais 1, a elevado a n menos p, reparem, no segundo termo eu tenho aqui 1, aparece ali n menos 1, se eu tenho aqui p, aparece aqui n menos p, b elevado a p, ok? Eu tenho ali 1, aparece ali b elevado a 1, se eu tenho aqui p, aparece ali b elevado a p. Esta forma representa um termo qualquer neste desenvolvimento, é isso que nós devemos perceber, ok? Então nós vamos utilizar esta fórmula quando estamos à procura de um termo específico, seja o que for que nos dão no enunciado para descobrir se é relativo a um termo deste desenvolvimento, vamos utilizar esta forma, ok? Reparem, como é que nós vamos proceder agora? Eu vou então escrever aqui a forma, t de p mais 1, eu vou à procura de um termo específico, mas estou aqui num desenvolvimento particular, não é? Vou ajustar agora ao meu problema, esta forma. O n é 6, então fica 6, combinação p a p, o p eu não conheço, é o que eu quero descobrir. Eu vou descobrir o p que faz com que eu descubra o termo de grau 6, ok? Então, 6p a p, agora o meu a é o x², então fica x² elevado a n menos p, ou seja, 6 menos p, e 2 elevado, portanto isto está aqui a multiplicar tudo, ok? 2 elevado a p, ok? Bom, o que eu vou fazer a partir de agora é, eu costumo chamar arrumar a casa. O que é arrumar a casa? É escrever este termo, organizado, portanto, ter primeiro o coeficiente e depois a parte literal. Por exemplo, se eu tenho 27x², este termo está organizado, tenho aqui o coeficiente e tenho a parte literal, que é x², e o coeficiente é o 27. É isso que eu vou fazer neste termo aqui, ok? Arrumar a casa. Arrumar a casa é então fazer isto. Bom, reparem que este está até simples de resolver porque eu só tenho variável aqui neste monómio, o x². Este aqui não tem, mas podia ter também, poderia estar aqui um 2x, por exemplo. Bom, então tinha que ter cuidado em fazer aqui operações com as regras das potências, se eu tivesse aqui um 2x. Neste caso está facilitado, basta colocar aqui, escrever em primeiro lugar o que não tem variável, né? O que não tem x. Vou escrever então a combinação 6p a p, vezes 2 elevado a p, vezes x elevado a 2 vezes 6 menos p.
Bom, e agora apliquei já aqui uma fórmula das potências, para ir simplificando, não é? Tenho aqui a potência da potência, reparem, apliquei esta fórmula, a elevado a n elevado a m é igual a A elevado a n vezes m, ok? Então multipliquei o 2 por 6 menos p, mas com parênteses ali, não é? Porque o 2 está a multiplicar por isto tudo, não é só pelo 6, ok? Bom, continuando, vou então fazer agora aquela distributiva, para perceber melhor aqui o meu termo. Ele já está a ficar organizado, portanto estou a arrumar a casa. O coeficiente é esta parte que eu escrevi agora, ok? 6 combinação PAP vezes 2 elevado a P. A parte literal é esta que eu vou escrever agora. X elevado a 12 menos 2P, ok? Esta é então a parte literal. Eu tenho aqui então o meu termo já arrumadinho. O que é que eu vou obrigar agora que aconteça? Vou obrigar a que este termo tenha grau 6 para descobrir o P. Então, para este termo ter grau 6, este expoente do x tem de ser 6. Então eu vou dizer que 12 menos 2P tem de ser igual a 6. E vou fazer as contas, não é? Ou seja, menos 2P tem que ser igual a 6 menos 12. Menos 2P tem de ser igual a menos 6. 6 menos 12 dá menos 6. E agora reparem, este menos 2 está a multiplicar por P. Passa para o segundo membro para a operação inversa. Não troca de sinal, ok? Não troca de sinal. Passa para a operação inversa. Se ele está a multiplicar, o menos 2 está a multiplicar por P. Vai passar para a operação inversa, que é dividir. Mas fica menos 2 na mesma. Fica a dividir, ok? Operação inversa. E agora, menos com menos aqui dá positivo. Menos a dividir por menos, negativo a dividir por negativo, dá positivo. 6 a dividir por 2 dá 3, ou seja, descobrimos o P. P igual a 3. Bom, então nós descobrimos o termo que tem grau 6, porque nós obrigámos a que este expoente do x fosse 6, e descobrimos que para isso acontecer o P tem de ser 3, então já sabemos que estamos no termo de ordem 4. Reparem, o termo é 3. Atenção que uma pergunta muito idêntica a esta para exame nacional e que não é exatamente igual, é perguntar, por exemplo, a ordem do termo. Em vez de pedir o termo, pede a ordem. A ordem é 4, ok? O P é 3, mas reparem, nós estamos aqui na ordem P mais 1. Então a ordem é de ordem 4, ok? Vamos descobri-lo. Então fica 6, 3 a 3, o P é 3, vou substituir aqui o P por 3, 2 elevado a 3, vezes x elevado a 12 menos 2 vezes 3, aqui vai ter que dar 6, obrigatoriamente, ok? Ou seja, o termo de ordem 4, é aquele que nos estão a pedir, mas não é esse o objetivo da questão, não pedem a ordem do termo, pedem mesmo o termo, ok? Então, ficamos com 6, 3 a 3, vezes 8, 2 elevado a 3 dá 8, vezes x elevado a 6, que é o que dá esta conta aqui. 2 vezes 3 dá 6, 12 menos 6 dá 6. Bom, e agora basta fazer esta conta. 6, 3 a 3 vezes 8. Para isso vamos aqui ver a combinação, quanto é que dá, ok? Vamos aplicar até aqui a fórmula, podem fazer na calculadora, mas eu vou aplicar 6 fatorial, 6 menos 3 fatorial, 3 fatorial, 6 fatorial, 3 fatorial, 3 fatorial. Vou desenvolver o 6 fatorial até encontrar o 3 fatorial. Vou desenvolver também um destes 3 fatorial, um deles só, porque o outro vai cortar com o que está lá em numerador, ok? Então desenvolvo este, 3 vezes 2 vezes 1. Isto para simplificar melhor aqui as contas, ok? Porque reparem, 3 vezes 2 dá aqui 6. Este 3 vezes 2 dá 6, vai cortar com este 6. Então fica 5 vezes 4, que dá 20, ok? Ou seja, obtivemos então aqui o nosso termo, 20 vezes 8, x elevado a 6, 20 vezes 8 dá 160. 160 x elevado a 6, ok? Bom, só uma última, portanto, resposta D, ok? Uma última chamada de atenção. A pergunta poderá estar no Exame Nacional neste formato, mas em vez de pedirem o termo, pedem a ordem. Ordem 4, ok? Não se deixem enganar com o P. O P é 3, mas a ordem do termo é a ordem 4. É o quarto termo. Reparem aqui neste exemplo que eu dei. O segundo termo, a ordem é 2, mas o P é 1, ok? O segundo termo que aqui está, o P é igual a 1. Mas é o termo de ordem 2, porque é o segundo, ok?